Fala aí pessoal, aqui é o Gus69 do Metal Open Mind. Hoje com mais uma edição do nosso Papo de Colecionador. O Edilson, o meu fiel companheiro aqui desse programa, ele vai estar aqui, né? Cada um na sua casa, né? Ele lá em São Paulo, eu agora já não estou em São Paulo, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente vai fazer um ping-pong aqui mostrando 20 destaques das nossas coleções. Aí muita coisa bacana, CDs, livros, LPs e muita banda nacional. Então fica de olho, a gente já vai começar. Eu vou mandar o Edilson começar com os destaques, mas antes eu queria dar uma palavrinha. Esse programa já era pra gente ter publicado há bastante tempo. Nossa intenção era ter feito esse update em janeiro, só que em janeiro aconteceu muitas coisas, muitas mudanças na minha vida pessoal. Mesmo antes desse isolamento, eu já meio que entrei num isolamento forçado aqui. Infelizmente, questões pessoais envolvendo família, saúde, então eu acabei tendo que me mudar, né? Eu agora não estou mais em São Paulo, o que me fez imediatamente colocar uma pausa aqui no projeto, porque ia ser difícil continuar com as entrevistas, com as coberturas de shows, né? Então e nessa fase de transição, porque eu estou num lugar provisório, não sei quanto tempo ainda vou estar aqui, então tudo isso fez com que eu fizesse uma pausa forçada aí de quase 4 meses aí no projeto, e eu resolvi voltar, pelo menos agora no mês de junho, com os conteúdos que eu já tinha, né, preparado, já tinha filmado muitos deles, e eu estava engavetado. Então eu decidi desengavetar, e o Papo de Colecionador, esse update, é o único que a gente está gravando agora novo, mas com conteúdo, né, que a gente já tinha aqui, né, preparado já há bastante tempo. Inclusive a gente já tem conteúdos prontos para um próximo update que, se Deus quiser, não vai demorar tanto tempo. Daqui, sei lá, 1, 2 meses a gente quer voltar. Mas tudo isso para dizer que o projeto vai continuar, né? Quem conhece sabe que eu que comecei esse projeto em praticamente 2001, que eu comecei ainda como uma webzine, e antes da webzine foi uma coluna, não é? Uma coluna de metal alternativo na fanzine que o Edilson fazia, no Metal on Metal, aqui no Brasil. Então, quando eu voltei para Portugal em 2001, eu levei esse projeto para a web, né, como uma webzine. E depois disso, né, todos esses anos, ele foi ganhando novos formatos, né, foi um website bastante popular lá em Portugal, né, com uma equipe que eu tinha lá durante 2, 3 anos. Foi muito bacana fazer o Metal Open Mind website. E depois disso, né, voltei para o Brasil, depois fui estudar, fui para os Estados Unidos, depois fiz blog, comecei a fazer blog, depois já de volta ao Brasil, nos últimos 10 anos eu fiz podcast durante vários anos, programa de rádio, e mais recentemente agora o YouTube, né, que é a plataforma que eu sinto que é onde eu quero investir mais o meu tempo, é onde nós já temos 1.500 inscritos, o que me deixa bastante orgulhoso, né, que é fruto desse trabalho desses anos todos. Eu não quero aqui milhares e milhares de seguidores que não participam, não interagem, isso não me interessa. Nós somos um canal que não faz polêmica, né? O nosso objetivo aqui é divulgar música, que é a nossa paixão, né? Nós somos colecionadores de música. Eu por acaso até fui músico durante alguns anos. Mas a nossa ideia aqui é apoiar, né? Principalmente agora, no momento que a gente está vivendo de mudança de paradigma aqui, da cultura e em termos de shows, né? A gente não sabe muito bem como é que vai ser daqui para frente, com essa coisa dessa pandemia que pode virar uma endemia, né? Então uma situação bastante
que vai gerar aí diversas mudanças no cenário, e nós queremos continuar desenvolver novos tipos de blocos, programas de ajuda, né, principalmente a música independente, não só aqui do Brasil, mas como de todo o mundo. Então, sem mais delongas, eu vou chamar aqui o meu fiel companheiro Edilson. Sempre quando eu chamo ele, ele aparece aqui para me dar um help. Então, Edilson, agora é contigo. Fala aí, galera, eu sou o Ed, esse aqui é o Gus. E aí, Gus, quanto tempo, hein? Fala aí. Embora a gente não esteja aí pessoalmente se encontrando, mas nada como dar continuidade aí aos nossos encontros, pelo menos virtuais, para apresentar para vocês aí nosso update. Então nós combinamos aqui de trazer 10 updates engavetados, né, que estão aí já atrasados há um certo tempo, e nós vamos mostrar para vocês aí o que a gente andou adquirindo nesse tempo, tá? Então vou começar aqui mostrando pra vocês o que eu recebi aí antes da quarentena, é claro, né? Aqui tá uma banda bem legal, o Victorious, né? É um estilo que vem aparecendo bastante aí, várias bandas nesse estilo mais, diria, mangá metal, ou sei lá, né? Power Rangers metal. A gente tem o Glory Hammer, né? Que já tem feito isso. Acho que Twilight Guardians também, tem umas bandas que vão nessa linha. Tem o Gringotts, que é meio Harry Potter metal, mas o Victorious poderia ser chamado de Power Rangers metal, né? Eles têm aí um videoclipe bem legal, que acho que é a música de trabalho desse Space Ninjas from Hell, justamente a Supersonic Samurai, então se você não viu esse videoclipe, vale a pena ver. Ele é aquele power metal bem legal mesmo, eu curto bastante, power metal, happy power metal, né? Batidas rápidas, refrões felizes, né? Aquela coisa bem pra cima mesmo. Então se você gosta dessas bandas bem aceleradas, né? Dragon Force, por exemplo, vai curtir muito o Victorious, né? Acho que eles não têm nenhum CD lançado aqui no Brasil, né? Tem várias, a discografia deles é bem grande, né? Esse aqui é o último álbum deles. E eu comprei diretamente com a banda, no site da banda, né? Acabei comprando um lote, né? A discografia deles toda, e veio aqui o último, mais recente, né? Esse aqui, o Space Ninjas from Hell. Ainda tem que escutar mais vezes, escutei poucas vezes ainda, mas é uma banda bem legal mesmo. Você gosta de power metal, música feliz, né? Não se importa com os caras serem meio ridículos, passarem meio vergonha lá nos videoclipes, né? Ou até acha isso engraçado. Fica aí a dica, o Victorious. Olha, o meu primeiro destaque é essa banda aqui finlandesa chamada Mokoma. Quem acompanha aqui o canal já deve ter visto alguns conteúdos que eu faço em inglês para a comunidade dos colecionadores de vinil no YouTube, e a gente acaba fazendo diversas amizades, né? E esse cara aqui, Mr. Finglish, ele tem um canal que chama Bad English Rex, e ele que me mandou esse CD. Mandou outras coisas também, outras bandas finlandesas. A gente acabou fazendo a gente chama de VCLT, que é um Love Train, né? Uma troca de gentilezas. Então eu mandei para ele CDs de bandas brasileiras, ele me mandou aqui CDs de bandas finlandesas. Das que ele mandou já conhecia, né? O Apocalíptica, ele mandou um CD do Rasmus autografado, mandou uma banda chamada Stamina, muito boa, e também uma outra banda que na verdade é um projeto solo de um dos caras que esse projeto tem caras que foram do Children of Bodom e acho que do Nightwish, enfim. O Timo, agora esqueci o nome, mas não vem ao caso, porque eu queria falar do Mokoma, que é a banda que eu mais gostei desse lote que ele me enviou. E esse álbum aqui é o quarto álbum deles. Eles já lançaram mais 8 álbuns, inclusive lançaram um esse ano que também está muito bom. Uma banda que canta em finlandês, que eu nem vou me arriscar aqui a falar o nome do álbum, que é em finlandês, e é gigante o nome, mas eu trouxe aqui para vocês a tradução do nome. Chama-se Tribunal do Governante deste Mundo, né? O nome deste álbum. E uma outra curiosidade, Mokoma significa condenado,
ou Amaldiçoado. Então, esse aqui é uma banda, seria quase que um Sepultura lá da Finlândia. Tem muito thrash com groove, né? E melodia, né? Diferente do Sepultura, eles têm bastante melodia. Às vezes é uma música assim bem pesada, e depois no refrão eles colocam aquela melodia que dá aquela dinâmica, aquele equilíbrio, né? Não é só agressividade, mas tem lá umas músicas bem agressivas também. Mas o que eu mais gostei são os riffs. Os riffs são excelentes. Quem gosta de thrash metal e não conhece, deve conhecer essa banda aqui chamada Mokoma, da Finlândia. Muito bom. Valeu, Bad English Rex! A próxima banda, a banda nacional, né, o Dr. Phipps. Né, há muito tempo que eu não via, né, uma banda de hard rock, né, como o Dr. Phipps. A gente tem aí alguns exemplos bem legais, né? Tem o Baranga, o Motor Rocker, né, Golpe de Estado lá atrás, mas fazia tempo que não aparecia uma banda bem hard rock pesado mesmo. A gente pode chamar de rock pesado. Tá? Eu adquiri esse CD aqui na loja Heavy Metal Rock, lá de Americana. Né? Vira e mexe, eles estão fazendo umas promoções de 20%, 30%, né? Promoção progressiva. E essa daqui eu peguei já na quarentena, foi um período da quarentena lá que eles fizeram uma promoção. E eles têm muitas bandas nacionais, né, que estão fora assim dessa divulgação mais mainstream, que não aparecem muito. E eu gostei bastante aqui do Dr. Phipps, né? Os caras são um rock pesado, a definição é um rock pesado mesmo, tá? Então vale a pena aí conferir, né? Gostei bastante da música Suzy, e a primeira Seven Dogs, cara, juro. A mixagem ficou tão boa que eu pensei que tivesse um cachorro aqui do meu lado. Começa um latido e eu pensei, o cachorro do vizinho, né? Deixa eu aumentar aqui a música, mas não. Olha, ficou perfeito, ficou muito bom mesmo. Tá? Então minha sugestão aí é a banda hard rock nacional, o Dr. Phipps, né? Muito legal mesmo. Bom, meu segundo destaque é uma banda nacional chamada Hellbenders, a banda de Goiânia, e acabei comprando esse disco na Heart Bleeds Blue, né? Um selo, que eles também são editora, loja de discos, e eu conheço um dos músicos que inclusive eu entrevistei aqui no canal, o vocalista do Institution. Ele trabalha nessa empreitada aí da HBB, e eu acabei indo lá comprar. Na altura tinha uma promoção lá e eu acabei indo buscar esse vinil, e é excelente. Eu comprei meio que no escuro, tinha dado uma ouvida na net, mas eu não conhecia realmente o trabalho dessa banda. Esse aqui é o segundo álbum deles e foi gravado nos Estados Unidos, aí, a convite de um músico desse gênero aí, desse movimento do stoner rock, ou desert rock norte-americano, e é um estúdio onde muita gente famosa aí dessa pegada aí já gravou, que é o Rancho de la Luna, né? É o local onde eles foram gravar. Inclusive tem um clipe, tem esse disco, eu acho que eles fizeram uns 2 clipes pelo menos, e um deles mostra bastidores, digamos, das gravações lá do estúdio, bem bacana. E essa banda me surpreendeu para já com esse, vocês estão vendo aí imagens, né? Excelente gatefold, muito bem feito, uma capa lindíssima, e é curioso que a capa, no clipe, tem uma cena dos 4 integrantes da banda andando na estrada do carro, e acho que pegaram aquela imagem deles no carro e para criar essa capa fantástica, né? By the way, o nome do álbum chama-se Peyote, né? O segundo álbum de estúdio deles, né? E Peyote, Hellbenders, né? Hellbenders é uma salamandra, né? Não sei se foi por aí que eles foram buscar esse nome, né? Mas o Peyote, como sabem, lá nos Estados Unidos é uma substância, né, extraída do cactus que tem lá no Texas, e que tem propriedades aí, alucinógenas, né? Então essa capa representa muito bem, né, essa trip, essa viagem desses caras lá nos Estados Unidos. Eu poderia destacar músicas, mas olha, sinceramente, eu gostei do álbum todo. Bloodshed é a tal que eu falei que tem um clipe, e qual que tem mais uma...
enfim, eu não sei, New Gen eu acho que também tem, mas muito bacana, pegada stoner rock, com um pouco de punk. Tem uma ou duas músicas aqui que tem uma pegada mais levada pro punk. Eu consideraria essa banda como rock alternativo, mas como eles têm toda essa pegada, essa costela stoner, eles acabam caindo nesse filão do stoner. Mas eles é uma banda que tem muito mais do que só stoner, né? Muito mais elementos, né? Inclusive tem uma das músicas, acho que é The Hunter, que o refrão parece Faith No More, né? Então, o que Faith No More tem a ver com stoner, né? Muito pouco, né? Mas, de qualquer forma, uma banda que eu vou ficar de olho. Depois desse álbum, esse álbum já tem uns anos, né? Tem esse álbum de 2016. Depois disso, eles só lançaram um single. Eu não sei se a banda está ativa ainda, mas de qualquer forma, esse álbum em particular, se você tiver a oportunidade, passa lá na HBB, no site deles, eles estão fazendo uma promoção agora de quarentena com 40% de desconto. Então, uma boa oportunidade de chegar lá e tentar adquirir esse álbum Peyote do Hellbangers. Como é que eu não poderia deixar de falar, de mostrar para vocês um lançamento aí recente, né? O Creator, né? Ao vivo, né? O Live at the Roundhouse, né? O London Apocalypticon, né? O Creator não tem o que falar, né? É sempre primoroso, a produção dos caras é excelente, o setlist que eles colocam, assim, uma música melhor que a outra, mesmo as músicas novas são muito boas, para quem reclama às vezes, né, que não prioriza, só coloca os clássicos, né? Phantom Christ, pra mim já tem que estar sempre no setlist, tá? E as antigas, né? Tem algumas People of the Line, que é algumas que às vezes desaparecem e voltam no setlist, então bem legal mesmo, e é claro, né? Pleasure to Kill não poderia faltar, mas eu ficaria aqui as minhas que eu achei que ficaram as melhores, né? Foi Phantom Christ, deixa eu ver aqui um monte que eu vou citar, Violent Revolution, outro clássico, tá? E é claro que isso aqui é a versão CD, mas já tem versão DVD, Blu-ray, você gosta de assistir, né, de ver o espetáculo completo. Então foi um show excelente, né, mais um disco ao vivo excelente do Creator. O Creator de discos ao vivo é um melhor que o outro, tá? Então tá aí minha sugestão, né, nesse update, né, do ao vivo do Creator. Eu não sei porque não foi um duplo, né, dá para fazer um disco gigante aqui, mas tudo bem. Bom, agora vou destacar aqui um álbum que eu recebi diretamente da Escócia, né, na Grã-Bretanha, do meu novo colega e amigo da comunidade de vinil, Mark Gibson. Ele me mandou, assim como o primeiro destaque que eu falei aqui do finlandês, né, do Mr. Finglish, o Mark, que o canal dele é Mark G with a C, né? Acabamos fazendo uma troca também, mandei algumas coisas para ele e ele mandou CDs bem bacanas que eu não tinha, um do Tesla, um do Disturbed, dois do Five Finger Death Punch, um DVD do Camelot e me mandou esse aqui que quando eu vi, eu até fiz um unboxing, né, do pacote. Vocês procuram aqui no canal, tá aí em inglês, né, o vídeo que eu fiz. Quando eu vi isso, eu achei que era um álbum ao vivo, né, porque chama-se Return to Wacken, né, que é aquele festival que todo mundo conhece lá na Alemanha, né. E eu, não tinha ouvido falar desse álbum ao vivo do Savatage, né? Uma banda que a gente, curte pra caramba desde os anos 80. Mas enfim, afinal não, isso aqui é uma coletânea, né, comemorativa da participação deles, né, no festival em 2015. Então ela tem o alinhamento são quantas músicas? São 12 músicas que foram retiradas dos alinhamentos das últimas participações deles no Wacken, né? Então lançaram esse CD na altura para promover, né, essa nova apresentação deles no Wacken de 2015. Mas, só tem clássico aqui, né? Desde a fase ainda quando o John Oliva era o vocalista, e a nova fase aí do vocalista que substituiu
O John é uma banda que teve vários percalços durante a sua carreira, né? Teve a morte do guitarrista, que era um dos caras importantes aqui, e teve muita mudança na sonoridade. Eles foram ficando mais orquestrais, mais melódicos, mais quase sinfônicos. Não chega a ser uma banda sinfônica, mas com diversos elementos. Tanto é que daqui isso também surgiu aquele outro projeto que é o Trans-Siberian Orchestra. Aí sim, aí assumiram essa coisa do sinfônico nesse outro projeto. Mas Sabotage, o que dizer, né? Uma grande banda. E aqui ó, acaba sendo um best-of. Howl of the Mountain King é a música que abre aqui. Muito bom. Gutter Ballet, Believe, enfim. Ótimas músicas. Privilegiando provavelmente uma fase mais recente da banda. Não tem aqueles clássicos antigaços dos primeiros álbuns, não tem. Mas enfim, ótimo destaque. Sabotage, valeu, Mark G. Wifaci. By the way, ele é guitarrista de uma banda de death metal chamada Encampment. E acho que eles só lançaram um álbum e acho que foi relançado recentemente, e é dos anos 90, né? Foi relançado e parece que a banda tá voltando em ativo. Então, boa sorte com o meu amigo Mark G. Wifaci do Enchantment. Outra banda nacional que finalmente lançou um álbum completo, já estava mais que na hora, né? Sei lá por que demorou tanto, né? É o Portrait, né? Hoje chamado Portrait One, né? Meu, Portrait é uma banda bem antiga, já lá atrás, né, nos anos 90, lançou algumas demos, que todo mundo ficava assim, putz, o Portrait, né, o novo Angra, tem potencial, né, para ser uma banda como o Angra, e eu não sei porque os caras nunca conseguiram lançar, né, o tão esperado primeiro disco, né? Mas agora finalmente veio o Time, né? E uma música melhor que a outra. Então se você curte aquele heavy metal clássico, né? Claro, um pouco de melodia, né? Tem aquele fundo melódico, mas um heavy metal tradicional mesmo, né? Já estava mais que na hora do Portrait de nos presentear, né, com essa obra clássica aqui, com esse retrato, né, mais que esperado. Espero que a banda agora continue a lançar álbuns, né, continue em frente. E esse álbum aqui eu adquiri lá pela Die Hard mesmo, né? O site da Die Hard não faz promoções, né? Eles não fazem promoções, mas acho que é legal, que é um dos locais que eu mais costumo comprar, sempre tem bastante coisa interessante ali. E as bandas nacionais, né, são sempre divulgadas. Então, aqui está o Portrait One, né? Vale a pena você conhecer ou ir atrás desse CD. E os caras merecem, historicamente, né, já estava mais do que na hora de aparecer, né, esse álbum aqui do Portrait. Pra mim é Portrait, né? Mudou pra One, mas Portrait. Meu próximo destaque é uma banda nacional, Surra, a banda de Santos, litoral paulista, e uma banda aí que vem se destacando no cenário underground, uma banda com muito carisma, né? Eles têm um público bastante fiel e eles tocam assim uma sonoridade crossover, né? Eles têm muita influência punk, hardcore e thrash metal. E nesse álbum, que é o segundo full deles, né? Eles têm diversos lançamentos, diversos EPs, mas esse Escorrendo pelo Ralo é o segundo trabalho de estúdio deles em full, né? Tem 17 músicas, mas só tem 30 minutos de duração. Músicas eu digo, né? Porque acho que tem umas intros, tem umas brincadeiras, né, que eles fazem aqui. Mas o que eu ia dizer em termos de sonoridade, eu senti que eles têm umas partes assim mais, umas guitarras meio death metal em algumas músicas e umas pegadas assim de rítmicas quase grindcore em algumas músicas. Mas a atuada deles é mesmo thrashcore, né? Aquela mistura de thrash metal com hardcore. E vocês viram aqui no canal, no último update da agenda, a gente desengavetou aí uma apresentação deles no Cool Metal Fest, onde eles tocaram aí ao lado do Crisium, Nervosa, Cemitério, e num show que teve como cabeça de cartaz o Brujeria, né, do México. Surra, uma banda
bastante politizada, talvez eles sejam um pouco criticados por causa disso, mas eu acho que eles têm uma visão político-social e que quer passar isso através dessa música, ela tem todo o direito de fazê-lo. Tem gente que não gosta, né? Preferem que as bandas não misturem ideais políticos em suas letras, em sua música, mas eu realmente não me importo, ainda mais quando eu acho que eles fazem de uma forma bastante incisiva, uma banda, um trio, né? Muito interessante, que eu gostei de ver ao vivo, já assisti 2 ou 3 vezes ao vivo em festivais, e uma banda que promete bastante aqui no cenário nacional. Surra! Outra banda nacional bem legal, inesperada, que veio nesse pacote que eu comprei lá na Heavy Metal Rock, né? É uma banda de Unholy Ghosts, né? Ou The Unholy Ghosts, né? Que é em alemão aqui. Já era também um metal tradicional, só que mais pesadão, assim, aquele metal mais sujo, tá? Mas muito legal, uma banda assim que também faltava, né? Fazia tempo que eu não vi uma banda investir em uma coisa mais tradicional, sem subestilos, né? Sem ficar inventando muito. Então, We Are The Unholy Ghosts, né? Bem legal mesmo. Todas as faixas são muito interessantes, né? Mas eu gostei bastante da Unleash the Dogs, né? Warriors of the Night, Hate and Hits. Então, é um álbum bem legal, é a Born to Be a Headbanger, cara, olha isso, né? Então vale a pena, eles já lançaram, eles têm um outro álbum, tá? Então vale a pena ir atrás do Unholy Ghost, tá? Uma banda nacional aí de heavy metal tradicional, um pouco aí nessa linha, um pouco mais suja, mais agressiva, mas bem legal mesmo, né? Uma banda que vale a pena. Meu próximo destaque aqui é uma banda nacional chamada Álcool. Quem acompanha aqui o canal já deve ter visto, eu entrevistei eles para o Bastardos do Brasil, e também agora recentemente publiquei um vídeo reação com os integrantes da banda. Então é uma banda relativamente nova aqui no cenário, esse é o primeiro full deles, eles tinham um EP, Selvagens da Noite, antes desse aqui. Eles fazem eles praticam uma sonoridade retrô, né? Eles tocam um heavy metal com velocidade, né? Muita gente chama speed metal, e cantam em português. E no caso do Álcool, eles têm um vocalista, né? que é o Chuluk, que é o guitarrista, vocalista. Eles têm um registro, uma voz assim bem, como eu diria, tipo, bem rasgada, digamos assim. O que foge um pouco daquilo que eu lembro do speed metal dos anos 80, que sempre tendia mais pro melódico. Eles não, aqui tem uma voz mais rasgada, tipo Venom, não sei, aquela coisa meio Vulcano, assim, uma referência aqui nacional, mas a sonoridade é super retrô, cara, me faz lembrar bandas como Taurus, Antares, dessa vaga do thrash metal nacional, né, que cantavam em português. E se for citar uma referência atual, mas também com essa pegada retrô, eu diria o Selvageria, né, tem essa pegada que o Álcool tem. E essa banda eu acabei conhecendo eles quando eles abriram o show do Green Reaper, aquele show que deu problema, que baixou polícia, que tiveram que refazer no dia seguinte. E eles estavam lá na abertura, era uma das bandas da abertura. Eu até então nunca tinha ouvido falar deles. Achei bacana a apresentação deles, o guitarrista é bom. Enfim, depois comecei a trocar ideias com os caras e acabei fazendo aí alguma promoção, porque merecem, né? Falei bastante bem deles, né? Mas o que eu acho que falta neles? Falta produção. Cara, eu achei a produção deixa muito a desejar, né? A capa eu achei super legal, né? Vocês viram aí o encarte, tá tudo muito bem feito, mas você coloca para ouvir e parece que você tá ouvindo uma demo, né? O som da bateria tá mesmo fraco, né? O som da caixa. Eu como baterista, eu não falo isso
para menosprezar nem nada disso, mas eu falo com um pouquinho de conhecimento de causa, né? Faltou uma produção aqui, e mesmo em termos de mixagem, às vezes o solo entra mais alto, enfim, não está muito bem equilibrado aqui as coisas, mas em termos da proposta, daquilo que eles se propuseram a fazer para cá, né, eu acho que está ótimo. Me lembra muito assim, tipo o Soldiers of Sunrise, assim, quando surgiu também tinha uma produção meio fraca, assim, mas você sentia que a banda tinha energia, que tinha pegada, que tinha potencial, né? E é o que eu sinto com o Álcool. Apesar de ser um disco que acaba tendo uma nota mais baixa por causa desses quesitos de produção, é uma banda que tem que ter atenção a eles, porque eles têm muito potencial. Então esse álbum se chama Alta Velocidade, né? Algumas músicas são bem velozes realmente, faz lembrar aquela fase do início do Anthrax, por exemplo, tem muita velocidade, sem ser thrash mesmo, né? Muita melodia, muito Iron Maiden de influência nas guitarras, né? Muita guitarra dobrada muitas vezes, e depois quando você vai mais pro fim do álbum você vê que os caras também tocam bom heavy metal, né? Não é só velocidade. Então é uma banda equilibrada, mas que se enquadra aí nesse gênero do speed metal. Álcool! Mais uma banda nacional, já que estamos falando das bandas nacionais, mais uma bem legal, já era esperado, a gente já vem acompanhando, né, esse artista, esse grupo aqui em alguns discos, e esse álbum, o último lançado por ele, né, foi muito bem recebido, eu gostei pra caramba. Eu curto, cantando em português, eu gostei muito mesmo. E ainda tem um aspecto histórico. Estou falando do Yuri Fuloni, Yuri Fuloni com o seu Fernão Dias Paz, contando um pouquinho da história das bandeiras, né, dos bandeirantes. Então, putz, um álbum bem legal mesmo. Embora a gente saiba que os bandeirantes não eram nem um pouco agradáveis, né, os caras eram meio carniceiros, tem um pouco de folclore aí na história, mas acho que foi muito bem relatado aqui a sequência, né? Então, putz, as faixas do Bandeirante, Traidor, Enforcado, As Esmeraldas, Raposo Tavares, que é uma faixa bônus, putz, perfeito, é um disco assim, na medida, é um disco assim, feito certinho, não fica cansativo, as letras são muito bem construídas, né? Tudo funciona, tudo se encaixa muito bem, então o Yuri Fuloni está de parabéns, né? Um álbum excelente, acho que a carreira do cara tende só a crescer. E esse é mais um álbum que eu peguei lá na Die Hard, então veio junto no pacotinho que eu comprei alguns CDs na Die Hard, e o Fuloni tá um preço bem legal, um preço justo, acessível, então vale a pena investir nesse álbum, vale a pena seguir, né, esse artista. Bom, meu próximo destaque é mais uma banda brasileira, e aqui da Grande São Paulo, né? Eles são de Campinas, é o Hellish War, a banda veterana, já dá pra dizer que são veteranos, quase 20 anos aí, praticamente na estrada. Esse aqui se contar o ao vivo que eles lançaram, é o 5º álbum, mas é o 4º de estúdio, né? E se chama Wine of Gods. Mais um álbum sólido de heavy metal, uma banda que mantém a tradição, né, de não inovar, né, de manter a sua sonoridade, que resgata aquele heavy metal, principalmente o alemão, bandas como Accept, Gravedigger, Running Wild. Eu acho que essas bandas assim meio que formaram a influência básica assim deles, mas eles têm um quê de melodia também, né? O vocalista tem um bom registro vocal. Por vezes eu sinto que a parte que é menos fantástica deles, porque eles realmente têm um instrumental muito bom, um trabalho de batera super sólido, das guitarras. O vocal eu acho que está um pouquinho abaixo dos outros, mas ele não é ruim, é só o jeito dele cantar que é muito específico, mas acaba sendo uma marca registrada, tal como eu acabei de referir o Gravedigger, né? O Chris Botendown, que inclusive ele participa aqui numa das músicas na 8ª, aqui na Warbringer.
Então ele também é um vocalista que não é assim um vocalista que você diz, pô, que voz, né? Mas ele faz bem aquilo, né? Ele é um cara eficiente, né? E é a mesma coisa que eu sinto em relação ao Hellish War. Eu já conheci o trabalho anterior dele, o terceiro álbum de estúdio, e acho que esse mantém assim o mesmo nível de qualidade. Um álbum que foi aí gravado com apoio, né, de uma lei de incentivo, um edital da cultura, que eles conseguiram um financiamento, digamos assim, para colocar fora. E eu aproveito para agradecer a Som do Dharma, né, que é uma empresa que está por trás aí da promoção dessa e de outras bandas que a gente fala aqui, e eles que nos enviaram aqui esse material muito bem feito, né, em Digipack. Parabéns aí, Som do Dharma, Elton Tomás e a galera aí do Hellish War. Agora vamos falar um pouquinho de bandas que não são brasileiras, tá? E eu vou começar por uma outra maneira de conseguir comprar algumas coisas que às vezes as pessoas não sabem, né? Que é o Bandcamp. O Bandcamp é um site, né, que você pode comprar digitalmente as músicas, né, lá o MP3 ou FLAC. Quando você adquire lá digitalmente, você pode escolher até o formato que você quer baixar, né? Se você quer um formato melhor, maior, mais completo, menos completo. Mas as bandas também, as gravadoras também deixam a opção de comprar coisas físicas, tá? E eu comprei lá da Seasons of the Mist, tá? O box do Vulcan, banda francesa, tá? Que fez um box aqui dos discos, né, de 84 a 2013, ou seja, todos os discos dos caras, menos o último, o vinil, né, que saiu aí recentemente, inclusive em versão nacional, tá? E esse box estava super acessível, tá? Um box aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos, tá? Tava na faixa acho que de $25, uma coisa assim, tá? E um frete ainda barato. E eu fui lá no site do Bandcamp mesmo, tá? Não sei se já esgotou, mas aí ó, bem legal mesmo, tá? Vocês vão ver depois aí todos os disquinhos. É claro que vem no formato em envelope, né? Não tem encarte, nada disso, não tem as letras. Mas, meu, se você quer ter a coleção completa da banda, tá aqui, né? Menos o último álbum, tá aqui, é o Vulcan. São álbuns bem caros de você comprar separadamente, tá? Falando do box em si, os 3 primeiros discos muito bons, Rock and Roll Secures, pra mim o melhor de todos, já junto com o primeiro EPzinho deles lá. Aí vem o Desperados e o Big Brothers, ainda no Power Metal e Speed Metal. Depois eles começam a ficar um pouco mais modernos, né? Aquela coisa mais, aquela influência mais anos 90, anos 2000, tá? Até chegar no Stop La Machine no V8, tá? É o oitavo álbum, V8 mesmo, né? Que tem alguns momentos bem modernosos, tá? Não vou mentir pra vocês, tá bom? E eles deixam de ser mais power speed metal pra ficar uma coisa, sei lá, no meio do caminho, heavy metal, algumas coisas assim, mais calmas. Mas não importa, aqui se você quer ter a coleção completa, né? Você curte ser um colecionador, aqui o box do Vulcan, né? Studio Albums 84 a 2013, tá? Esse aqui foi lançado no mesmo ano passado, 2019, e tinha lá do Bandcamp, lá na Season of the Mist, que é a gravadora dos caras, tá? Pra adquirir, não sei se já esgotou. Asteroid, banda da Suécia, Stoner Rock. Hoje o Stoner Rock está marcando presença nesse meu update. Asteroid foi uma banda que eu tive o prazer de conhecer em dezembro do ano passado, num show ao vivo que eles fizeram aqui na capital. E eu gostei tanto do show deles que acabei trazendo, né? Eles estavam vendendo esse disco e eu comprei-o. Esse, na verdade, é o terceiro álbum de originais deles, né? Tá aqui um 3zinho aqui embaixo, né? Em romano. Uma banda que tem muito aquela influência do hard rock dos anos 70, né? Um pouquinho de psicodelia, mas não tanto. Não tem muito peso, mas obviamente eles têm influência de Black Sabbath na sonoridade deles. O álbum tem 7 músicas, não tenho destaque porque eu gosto de todas elas. O show foi muito bom, inclusive vocês vão ver em breve aqui. Eu fiz uma cobertura, inclusive eu filmei uma música deles na íntegra, então vocês vão ver muito em breve aqui no canal, nesse mês do Desengavetados do Metal Open Mind. Vocês vão ver lá, inclusive teve 2 bandas nacionais que abriram esse show, muito interessantes, né? O With Devil e o Spiral Guru, é isso? Spiral Guru.
E a editora dessa banda aqui é a Fusorama Records. Então quem tiver interessado, eles não têm discos lançados no Brasil, mas se você tiver interesse, tem que contactar diretamente ou a banda ou a Fusorama para adquirir o material deles. Super aconselho Asteroids. Meu próximo item não é nada escutável, né? Mas é um livro, o Hit the Lights, a história do thrash metal, lançado aqui no Brasil. O autor, o Martin Popov, bem conhecido esse cara, tem muitos livros, mais de 50 livros que esse cara publicou. Eu tenho alguns livros na língua dele mesmo, lá no inglês, né? Se não me engano, acho que ele é canadense. E ele escreveu sobre vários estilos, ele tem livro do thrash metal, do heavy metal, do doom metal, né? Um monte de coisa. E ele resolveu fazer um livro, né? Do nascimento do thrash, considerando que o nascimento do thrash é o primeiro álbum do Metallica, tá? O Kill 'Em All, tá? Então ele vai contando do passado do metal, lá, desde os primórdios até o dia do lançamento do Kill 'Em All, que ele considera como sendo o thrash metal. Mas ele vai passando por outras coisas, outras histórias, falando assim, essa banda aqui era um pseudo thrash, um speed metal. Então ele fala no Accept, né? A primeira faixa que podia ser chamada de um thrash metal, né? Festa da Shaq, fala do Raven, né? Fala até do Stress, a banda brasileira, como sendo, citando assim, Stress considerado aí o primeiro álbum de um metal mais veloz, né? O primeiro álbum de metal. Fala do Envil, tá? E vai contando as coisas que vão acontecendo em volta do Metallica. Então ele fala da estrutura da banda, né? Da primeira formação, né? Como é que funcionava, o Dave Mustaine entra, sai, tá? O baixista Ron McGovern até chegar a chegada do Cliff Burton, o motivo deles tentarem convencer o Cliff Burton a entrar, né? Como é que eles fizeram isso, tiveram que se mudar lá para São Francisco. Conta bastante coisa do Exodus, né? Tem bastante depoimento de caras de outras bandas, Anthrax, Exodus, Overkill, Forbidden, Testament. Então é um livro bem legal historicamente, se você quer saber um pouquinho mais, né? Eu posso dizer que eu meio que vivi isso, né? Passei por isso lá nos anos 80, mas para quem já pegou, né? A faixa seguinte é uma coisa bem legal mesmo. Aqui foi para mim mais um relembrar, né? Uma coisa assim, meio déjà vu, já vi isso antes acontecendo, mas para quem não viu, não acompanhou, vale muito a pena conhecer. É da editora Dan Fire, você pode comprar direto com a editora, tá? Tá um preço bem acessível, ok? E vale a pena nesse momento aí, se você tiver que ficar em casa, né? Você vai ficar aí trancadinho, olha aí, um livro para você colocar na cabeceira aí da sua cama e aproveitar, o Hit the Lights, tá? Bom, agora o destaque, mais uma banda brasileira. Nesse caso aqui é o Rinoceronte, né? O álbum chama-se O Instinto. Essa banda é uma banda do Rio Grande do Sul, lá de Santa Maria. Uma banda que eu desconhecia, mas acabei encontrando uma loja aqui aqui não, né? Mas onde eu morava, lá na zona oeste de São Paulo. É uma loja chamada Casa Brasilis. E eles estavam vendendo um bom preço. Acho que eu paguei R$60, lacradinho, né? Novo. Um álbum ótimo, musicalmente, e também o produto, né? Vocês vão ver aí nas imagens, um vinil verde translúcido muito bacana. E musicalmente é uma banda, mais uma vez, né? Pratica aquele hard rock dos anos 70, com alguma psicodelia, alguns riffs mais pesadinhos, que se pode considerar aí um stoner. E cantando em português, né? Letras bem interessantes. Uma ou outra assim me lembra, é como se pegasse um Titãs da vida e cantando um stoner rock psicadélico, né? E daria essa mistureba, daria o que é o Rinoceronte aí. Interessante banda, se tiver oportunidade, confira. Rinoceronte. Mudando um pouquinho agora nos formatos, né? Vamos falar aqui um pouquinho de LPs. Então, uma das minhas recentes aquisições, acho que uma das que eu mais fui atrás, foi mais complicada, mais difícil de conseguir, um sonho antigo mesmo de consumo, tá? Essa maravilha aqui, Acid, o primeiro álbum da banda belga Acid, tá? Eu sempre curti vocais femininos, não importa muito o estilo, se é tradicional, se é hard rock, se é speed metal, se é um som mais pesado como é o som do Acid, tá? E a Kate aqui, né, manda ver muito bem, logo na estreia aqui desse álbum. E é um disco difícil pra caramba de conseguir. Ele foi relançado recentemente pela High Roller Records, tá? Então tá vindo aí naquelas versões coloridas, vermelho, azul, laranja, sei lá, tudo quanto é cor, tá? Mas esse aqui é o original da Giant Records, tá?
Então, isso aqui é muito raro mesmo, foi difícil de conseguir esse álbum. Eu comprei lá de um cara nos Estados Unidos, fiquei com o maior medo de... Porque foi uma das últimas coisas que chegou, né? Assim, logo que já tava a quarentena, em março, entre março e abril, eu tava com muito medo do disco não vir, né? Ser devolvido, né? Ficar retido. Mas quando chegou foi uma alegria muito grande, né? É um clássico do Acid, acho que os dois primeiros álbuns, esse aqui, o Maniac, né? São perfeitos. Então, aqui, isso foi difícil de conseguir pra caramba, tá? Não foi barato, mas valeu cada centavo. Bom, há um tempo atrás, aí, um dos programas que a gente respondia aí as sugestões dos nossos inscritos, falamos sobre o grunge, né? O grunge, como se fala aqui no Brasil. E a gente, no final daquele episódio, a gente falou sobre Grails, né? Que é aqueles álbuns que a gente gostaria de ter na coleção, né? E eu citei esse álbum aqui do Temple of the Dog, e eu finalmente consegui comprar, né, no ano passado, em segunda mão. Eu já tive no passado exatamente essa mesma prensagem nacional, mas eu acabei vendendo, né, nos anos 90, então finalmente eu consegui comprar para ter na coleção, porque eu considero esse, talvez para mim, um dos melhores álbuns dessa era grunge dos anos 90. Quem não conhece, né, o Temple of the Dog foi um projeto onde envolveu aqui músicos que depois se tornariam famosos, né, com o Soundgarden e com o Pearl Jam. Inclusive tem músicas aqui em dueto, né, com o Chris Cornell e o Ed Vedder, né, e um álbum ótimo, né, que surgiu, né, como um tributo, era para ser um single tributo, ou duas canções tributo ao Andrew, que era do Model Love Bone, né, que era o roommate, né, o parceiro de quarto aqui do Chris Cornell, que moravam juntos, e ele acabou, o Andrew acabou morrendo de uma overdose de heroína, se eu não me engano, e o Chris Cornell acabou convidando músicos amigos, inclusive o pessoal do Pearl Jam, guitarrista e o baixista, salvo erro, eles eram desse projeto do Modern Love Bone, né? Que depois o cara morreu antes de ser lançado o primeiro álbum, então o álbum realmente foi lançado, mas a banda acabou por ali e surgiu o Pearl Jam. Então é um álbum seminal aqui, um ótimo. O Edilson odeia, mas eu acho ótimo. Say Hello to Heaven, né, que é a música tributo, e tem a Hunger Strike, que foi um clipe que passou muito na MTV na altura. Mas todas as músicas aqui eu acho excelentes, assim, Call Me a Dog, qualquer, eu tenho uma que a batera, o baterista, o Cameron, né, que era do Soundgarden e que hoje em dia toca no Pearl Jam, né, ele também é o batera, que eu adorava essa fase dele. Hoje em dia eu acho que ele não toca nada, e aqui ele mostrava um potencial grande como baterista, e mesmo com o Soundgarden também mostrou, mas enfim. Grail, Temple of the Dog, não tem título, né, um álbum homônimo único, é um projeto único, um álbum que você precisa ter na sua coleção. E uma outra banda aqui que tem em vinil também, que eu comprei recentemente em vinil, na verdade comprei no ano passado, mas chegou nesse ano, aquelas coisas de atraso, de correio, aquela coisa toda, e comprei diretamente com a banda, né? É um combo, né? É o combo do Destructor, né? Destructor, banda americana, né? Quando lançou, muita gente confundia com Destruction, né? Eu sempre curti essa banda, assim, também era um outro sonho ter, né, isso aqui em vinil, ter esse material, o Maximum Destruction. Os caras deram uma pausa e voltaram recentemente, tá? Mas esse aqui é o álbum seminal deles, é o primeiro, e acho que o melhor de todos, né, com a música Maximum Destruction, Destructor, Take Command, tá? E é claro, a fantástica Pounding Evil, né? Vai direto para essa Pounding Evil aqui, que é o clássico dos clássicos. Então tem a quando eu comprei a versão tanto no LP, né, como também a versão em CD, né, CD duplo, com tudo que eles gravaram naquela época. Então tá aí minha sugestão. Entre em contato com a banda, eles mandam diretamente para você, também manda muito caro o frete, né,
E vale a pena, de repente, você fazer esse combo, você que é colecionador, quer ter o CD, o LP, tudo, né? Então tem uns cartõezinhos ainda, aqueles mimos que a banda manda sempre. Tem até um pôster, vocês vão ver aí na apresentação, tá bom? Gus, é isso aí, cara, né? Então estão aí os meus 10 updates aí engavetados, tá? E a gente vai combinando de se encontrar no próximo programa. Fala aí o que você achou, né? Deixa a sua opinião, cite alguma coisa. Conta pra gente o que você tá achando e o que você quer ver, né, nos próximos programas aí do Papo de Colecionador. Tá bom, gente? Bom, meu último destaque, o Edilson sempre me mata de inveja, né? Tudo que ele mostra de heavy metal. eu mostrei algumas coisas de heavy metal, né? O Hellish War, o Alcohol, né? Bandas nacionais aí que praticam um heavy metal mais tradicional. Mas eu tinha que mostrar uma coisa clássica do heavy metal, né? E pra mim o Tyson Dog com esse álbum Beware of the Dog representa essa classudez do heavy metal com influência britânica, né? Essa banda é da Inglaterra, e eles fazem, né, aquela sonoridade típica da New Wave of British Heavy Metal, né, que é a segunda vaga do heavy metal, né, especificamente lá na Inglaterra. Tyson Dog é uma banda que, se eu não me engano, até ainda está ativa, mas nessa altura, quando surgiu, esse álbum foi lançado aqui no Brasil e eu tive esse álbum na época, também acabei vendendo e finalmente consegui comprá-lo novamente. A primeira música que abre aqui, a Hammerhead, é uma música que eu tive numa coletânea de singles que eu gravei lá na Rock Brigade, né, que eles gravavam, né, pirataria da Brigade, né, que a gente tinha que pagar, né. Mas enfim, acabei descobrindo muitas bandas bacanas e acho que foi a segunda coletânea, né, que era uma forma de conhecer novas bandas, era pegar essas coletâneas com bandas que não tinham aqui no Brasil, né, não chegavam aqui naquela época. Estamos falando aqui, esse álbum, se eu não me engano, foi lançado em 84, é isso? Exatamente, de 84, mas foi lançado no Brasil em 87, ainda demorou uns 3 anos para sair aqui. Mas eu já conhecia, né, essa faixa Hammerhead, então é uma faixa que, embora não tenha tem o bumbo dobrado assim, mas não chega a ser duplo bumbo, né? Não é como o gênero que depois se transformaria no power metal, né? A dobragem do bumbo contínua. Aqui é um tututá, 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 mas é bem rapidinho, quase imita, né, o bumbo duplo. E acho que tem umas 2 ou 3 músicas que é assim, então eles meio que entraram nessa pegada do quase speed metal também, por causa dessas músicas mais rápidas. E uma curiosidade desse álbum aqui é a participação do Cronos, do Venom, na faixa Demon, na terceira aqui do lado A. Mais curiosa, né? Porque ele entra, a participação dele vocal é só umas risadas e ele cantando Demon, só isso que ele faz. Mas em termos de marketing, acho que ajudou eles, né? Porque Venom na altura tinha mais exposição que Tyson Dog, né? Quem conhecia Tyson Dog, né? Mas uma banda bacana, um vocal bem melódico e um instrumental eficiente, nada por ir além. A gravação também não é nada por ir além. A bateria também, tal como eu falei ali do álcool, também deixa um pouquinho a desejar. O cara até é bom, né? Usa uns rotom-tom, mas o som não, meio estranho assim. Mas enfim, eram as bandas, faziam o que podiam com os recursos que tinham na altura, né? Meu último destaque, Tyson Dog, classicão do heavy metal. Então a gente fica por aqui. Valeu, Gus. Até a próxima, tá? A gente vai se falando. Tchau, galera. Bom, esse foi o nosso update. Muito obrigado, Edilson, por ter participado aí com os seus destaques, ótimos destaques, muito heavy metal, muita coisa bacana. E a gente está preparando aí mais um update para muito em breve, aí, talvez em julho, né? A gente está programando voltar com as atividades do canal.
regular, né? A partir de julho. Durante junho, esse mês aqui vai ser só desengavetados, coisas mais antigas que a gente já tinha aqui prontas, mas para julho ainda não sei se vai ser um update semanal ou quinzenal. Estamos ainda pensando como vão ser os novos blocos, como a gente vai fazer para entrevistar bandas daqui para frente, enfim, e pode haver novidade, mesmo as reações, né? Como a gente recebia os músicos para fazer as reações, agora enquanto as coisas não voltarem à normalidade, não sabemos muito bem como poderemos fazer daqui para frente, mas vai ter reação, nem que seja as reações noturnas aqui com o seu amiguinho Gus 69 aqui do Metal Open Mind. Valeu, muito obrigado, valeu Edilson, valeu todo mundo, até a próxima.